Todos nós enfrentamos no nosso dia a dia os desafios da vida. E é interessante que alguns desafios não só estão à nossa frente como necessários, mas ao mesmo tempo eles têm o poder de intimidar o nosso coração. Eu olho para o passado e vejo na história de Neemias um modo ideal de enfrentar os desafios sem timidez. E é exatamente isso que eu e você precisamos em nossos dias. Neemias comparece diante do rei Artaxerxes e fala para ele assim: se for do teu agrado e se o teu servo puder contar com o teu favor, com a tua benevolência, que o Senhor me deixe ir à cidade onde os meus pais estão sepultados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Está lá em Neemias capítulo 2, verso 5. E nessa história, nesse enredo, nós percebemos algumas lições muito bem-vindas, especialmente para nós, que às vezes enfrentamos as coisas de forma muito tímida, acuada, com restrições e até com certo constrangimento e intimidação. A primeira coisa que eu percebo na história de Neemias é que eu e você precisamos crer na direção e da providência de Deus. A Bíblia diz que Neemias buscou o Senhor para que antes de comparecer ao rei, ele tivesse do rei a sua aprovação. Esse tempo de oração, de jejum, de busca, fez com que Deus derramasse sobre a vida de Neemias toda a sua direção, e não apenas a direção, a abertura para que ele fosse a Jerusalém e reconstruir os seus muros, os seus portões, mas também a providência de Deus por meio do rei Artaxerxes. Então você precisa crer, eu preciso crer sempre na direção e providência do Senhor, quando assim buscamos. É importante crer também na habilitação e os recursos que este Deus tem, especialmente porque Neemias era um mero copeiro, ele trabalhava ali provando dos vinhos, das bebidas, antes que o rei pudesse consumi-las. Ele não tinha nenhuma habilidade, não era um estrategista, não era um construtor, não era um homem de guerra, mas Deus o capacita, Deus o habilita, e ele se torna um homem multiuso. Em todas as direções nós temos as mãos, os pés, a mente, o agir de Neemias, que foi capacitado, habilitado pelo próprio Deus. Não importa o desafio, o importante é que os passos sejam dados, e à medida que as necessidades surgem, Deus também trará os recursos e a habilitação. E a última lição que eu aprendo é que eu preciso crer no bom êxito, especialmente aquele que vem do Senhor. A história vai dizer mais adiante que Neemias conseguiu reconstruir os muros e os portões de Jerusalém em 52 dias. Ele, nesse tempo, passou por muitas críticas, inimigos estavam em sua volta, povos estrangeiros questionando o seu trabalho, talvez praguejando contra ele, desejando o mal sobre a sua vida, mas independente disto, ele confiou em Deus e acreditou que Deus tinha condições de levá-lo a bom êxito. Eu preciso caminhar assim, entendendo que debaixo da graça de Deus, da sua assistência, o bom êxito é garantido. Portanto, quando você tiver desafios ao enfrentá-los, não haja com timidez. Faça do seu coração um instrumento para se firmar diante de Deus e andar em parceria contínua com Ele. Assim, com certeza, nós venceremos todos os nossos desafios.